dia, Deu certo. Carla. Seja bem-vinda à Rádio Bom Eldorado. dia. Bom dia. Um prazer estar aqui com você, Ítalo. Alegria recebê-la aqui na programação, esse horário também aqui especial na rádio. Eu vou deixá-la para que você possa, nesse primeiro momento, também se apresentar aí melhor aos ouvintes, aqueles que estão assistindo ou ouvindo a rádio. Então, fique à vontade, Carla. Primeiro, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu já te acompanho há um tempo e o teu trabalho é lindo, né? A gente sabe como é difícil ser um pai de raro, né? Uma princesa que você tem e fazer um trabalho tão lindo como esse. Eu sou psicóloga, mãe de um raro e sou feliz, né? Eu acho que eu coloquei esse tema porque é fato que é muito difícil quando a gente tem um diagnóstico, mas apesar de, a gente pode ser feliz, né? E eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Nós temos uma associação, a Blue Angels, que são formada por atletas que praticam esporte no atletismo, na bocha, na natação e no power soccer, que é o futebol de cadeira de rodas. Maravilha. Inclusive tem algum, não sei se algum deles está acontecendo até o Campeonato Brasileiro de Bocha aqui no Ceará, não sei se algum deles estão por aqui, mas é muito, inclusive, louvável esse trabalho que é feito da associação, principalmente através do esporte, cara. Mas eu vou deixá-la para que você possa colocarmos sobre a questão da felicidade, esse questionamento, se é possível ser feliz, né, contendo esse diagnóstico incurável dentro de casa, dentro da família. E é muito importante falarmos sobre isso, porque inclusive estamos no mês também de setembro, das distrofias, e você como mãe, como psicóloga, que tem a associação, né, não só trazendo do lado pessoal, mas do lado das pessoas, das famílias que você acompanha, que está perto, e que consegue observar quais são os pontos que fazem com que muitas vezes essa felicidade seja questionada, ou que é possível enfrentar essas dificuldades e sim ser feliz de fato, apesar das diversidades. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é para você, né, na vida da sua família, e para todos que estão aqui assistindo, ouvindo e entrando nesse momento aqui na rádio ao vivo. Eu descobri eu tenho 2 filhos, né? E Davi e Daniel. E aos 2 anos e meio nós descobrimos a distrofia muscular de Duchenne no Daniel. Quando a gente descobre que está grávida, né, já se cria muita expectativa, porque a gente cria o ideal. E daí, quando você tem um diagnóstico desses, que ele começou a cair, ele começou a ter dificuldade para subir escadas, a gente se assusta muito, porque a gente tem que desconstruir o ideal, que é cobrado, né? Então, nós passamos por esse processo, que é um processo de luto. Eu digo que na distrofia a gente passa por alguns processos de luto. Nas doenças raras, né? E esse é o primeiro, porque a gente idealizou uma situação, a gente criou algumas expectativas, e quando você começa a ler sobre, quando você começa a viver isso, realmente é um luto que você tem que viver. E depois que a gente passou por isso, né? Eu digo que logo no início a gente ficou uns 3 dias em claro, descobrindo, né? Estudando o que poderia ser. Me lembro que eu fiz uma reunião em casa e eu falei: nós estamos aqui para comemorar a vida. Porque é a vida que a gente tem a certeza. Sabemos que todos iremos embora um dia, isso é fato, né? Mas o dia certo, nós não temos isso. E daí vem a questão da escolha. Nós temos a escolha
de apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, nós temos essa grande escolha. Eu digo que nesses anos, né, o Daniel hoje está com 17 anos, então são 15 anos nessa luta, eu não me permito, eu não me dou o luxo de ficar numa cama. Por quê? Porque se eu ficar numa cama, eu não vou sair. É uma coisa muito difícil. Eu não estou dizendo que eu não permito chorar, pelo contrário. Né? Graças a Deus, nessa caminhada, nós nos deparamos com pessoas muito, muito boas, que nos acolhem e, sendo muito humilde, a gente consegue o ombro dessas pessoas. Então, é necessário, para todo esse processo da gente atingir a nossa felicidade, ele é necessário que a gente consiga falar, que a gente consiga colocar para fora, que a gente consiga aceitar a situação que a gente está. Porque quando a gente não aceita, o processo ele vai, ele demora e ele fica empacado. Agora, quando você aceita também é uma decisão. E não estou dizendo que é uma situação fácil. Há 2 anos atrás, o Daniel parou de andar. Quem disse que é fácil? É outro luto. Né? Então, são várias situações que você tem que vivenciar com a escolha de decidir viver. Decidir viver. E foi dessa forma que eu venho trabalhando isso em mim, né? E nas pessoas que estão na minha volta. Eu tenho, desde o começo, focado para outras situações. Eu penso que todos nós temos o direito, né, de descarregar os nossos problemas. Uns descarregam em vícios, outros em N coisas. Mas eu penso que quando a gente coloca o nosso potencial para as coisas boas, tudo fica melhor, tudo fica mais leve. Então, quando eu descobri o diagnóstico, eu fiquei fazendo desfiles, depois simpósios, porque a gente está no mês mesmo de conscientização da distrofia, das distrofias, mas a gente sabe o quanto ainda a gente precisa crescer, a gente precisa do apoio das pessoas. O quanto é difícil você ter um diagnóstico tardio. O quanto que as professoras, os médicos, eles têm um papel fundamental na vida dessa doença e outras doenças. Né? Esse olhar deles, eu sou grata eternamente à escola que descobriu, a professora, né? Como isso tudo é importante. E a gente foi desenvolvendo simpósios para trazer esses esclarecimentos. Mas, Ítalo, nos simpósios que a gente sempre planejou, foi feito com muito amor. Mas o foco não era apenas na doença, era na qualidade de vida. Então, o primeiro simpósio, sempre com o apoio da Lumiar, né? Você falou da Lumiar, ela é fantástica. A gente trazia esses simpósios e o primeiro a gente trouxe mergulho adaptado, então o cadeirante saía e ia mergulhar. Depois a gente trouxe a equipe de Power Soccer. Então, a minha cabeça sempre foi voltada para essas coisas, que também dão muito trabalho, que é cansativo. Mas, quando eu olho para trás, eu fico grata a Deus, porque numa dificuldade, numa situação que realmente quando a gente olha para uma situação de uma doença que é incurável,
quando ela é com a gente, é uma coisa. Quando é com um filho, é muito pior. Então, você fica limitado e essa impotência que a gente tem, né, pode nos levar a desespero, né? E aí você tem que descobrir qual é o seu ponto racional, qual a escolha que você vai fazer, o que você pode fazer. O Dani várias vezes chorou, né? E ótimo que ele chorou, que ele não guardou, ele sabe que ele tem esse apoio, que ele pode, isso é muito importante, né? Ele pode desabafar, ele pode colocar as coisas dele, mas é difícil. Eu estava vendo uma situação que vocês foram palestrar e tinha rampa. Como que a rampa, né, é vida? E a gente está cansado de ficar falando, né, de acessibilidade, a gente está cansado de falar de inclusão, mas a gente precisa que as pessoas tenham mais ação, que as pessoas se coloquem mais no lugar do outro, porque isso fica mais leve. Você falou no campeonato de bocha. A gente estava num campeonato no Centro Paralímpico. O que é aquele lugar? O Daniel, ele competiu também, então ele ficava andando de um lado para outro com autonomia. Ele ia jantar com os amigos, aí eu ficava sabendo depois que ele tinha já jantado, né? Com autonomia. Então, lugares mais acessíveis, pessoas mais exercitando a empatia, porque o que a pessoa com deficiência não precisa é de dó, né? Então, a gente às vezes tem pessoas que não se aproximam deles ou delas por conta de dó, por N coisas. Mas quando você tem pessoas que falam, né? Olha, não tá legal isso. Né? Quando você não tem dó, quando você consegue chegar próximo, quando você consegue dar o respeito que a pessoa precisa, né? Quando você faz isso, ela tem uma melhor qualidade de vida, ela consegue ser valorizada, ela consegue se amar. Então, tudo isso é um processo árduo, né? É um processo cansativo muitas vezes, mas é tão simples ao mesmo tempo. É complexo porque a gente vive numa sociedade que... eu tenho 2 filhos, né? Como eu disse, o Davi, o mais velho, ele é o ideal para a sociedade. É até chato falar isso, mas é verdade. O Davi, ele está fazendo medicina. Ele é um menino assim que, poxa, é um querido, né? Ele é o perfeito diante da sociedade, né? Não tem problema, é aquele menino que cuida do corpo, né? É tudo de melhor. Mas quem que é o perfeito para mim? É o Davi e é o Daniel. Os 2 são perfeitos para mim. E aí a gente tem essas situações diárias, né? Que a gente se cansa mais porque a gente tem que mostrar o valor deles. A gente se cansa mais porque a gente tem que provar uma coisa normal, né? Mas quando você aceita a situação que cada um vive, você consegue cobrar. Eu cobro do Davi, né? Porque eu acho que é outra situação que a gente tem hoje, uma geração muito de mimimi, que você não pode falar para filhos, você não pode falar para as pessoas, né? E são muito dedos, e assim a gente... Não, eu chego nos meus filhos mesmo, eu falo, Davi, você está errado, Daniel, você está errado, né? E eu tenho certeza que eu faço deles pessoas melhores. E isso tudo, o retorno que a gente tem, ele é positivo. Mas isso tudo cansa, isso dá trabalho. Porque às vezes é mais fácil a gente passar a mão na cabeça.
né? Hoje o Daniel tem uma loja que ele montou, né? Com, com, com questões dele. Então, aliás, ele montou ano passado, então com 16 anos. Mas ele é cobrado, né? Eu falo com ele, você quer melhorar a sua loja? O que você pode fazer? Então, são tantas coisas, é um processo tão delicado, né? Porque a gente vive uma situação que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, mas fato que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã com ninguém. Então, eu procuro viver o agora, procuro fazer dele o melhor, com as imperfeições minhas, com as limitações, né? Não apenas do Daniel, a do Davi, a minha, do meu marido, mas tento fazer com que a gente possa não se arrepender de amanhã. Porque, infelizmente, eu digo que um dos piores sentimentos, né, é o arrependimento. Então, é importante a gente pensar o que eu estou fazendo da minha vida, né? O que eu estou fazendo pelo outro. Essa luta das distrofias e de várias doenças raras, né? É algo sério, é algo delicado, né? É algo que, lembrando até da Lumiar, né? Tinha uma situação de um menininho que estava precisando sair do hospital e a Lumiar foi lá e pedi que eles me emprestassem, né? Um aparelho e imediatamente foi colocado esse aparelho e esse menininho pôde passar o Natal, pôde passar o Ano Novo na casa e depois ele infelizmente veio a óbito, mas assim foi proporcionado isso, né? O quanto o outro pode fazer pela gente e aliviar, o quanto recentemente tem um pessoal fazendo uma rampa onde eu moro, no condomínio, e estavam fazendo a rampa errada. Eu fui lá e falei, tá errada, vamos melhorar, e melhoraram. E aí dá trabalho. Tudo na vida dá trabalho. Mas o que a gente ganha com isso, o que o outro ganha de ter acesso, de ter, né, cuidado melhor. Então, a nossa felicidade, ela pode ser completa. Eu, primeiro, na minha vida, ela é completa com Deus, né? E mesmo tendo todas essas dificuldades, todas essas lutas, né? É, é Ele que me guia, né? Eu acho que é difícil uma mãe que com a doença dessa não desesperou e não pensou, eu quero ir embora para os Estados Unidos, eu quero ir embora para a China, eu quero ir embora para qualquer lugar que tenha um tratamento. Hoje, é aqui que eu tô. Hoje isso já passou, né? Se tiver que acontecer, vai acontecer. Mas saiu aquele negócio de desespero e eu consigo hoje focar no aqui e ser feliz com o que eu tenho aqui. Então, fazer do meu dia a dia uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa de viver. O, o Daniel é um menino que ele acorda já de bom humor, né? Isso facilita bastante, né? Daí vai, toma 20 comprimidos, mas numa boa, porque ele também faz a escolha dele de deixar mais leve. Então, eu aceito a minha condição, né? Voltando, que é algo importante em tudo na nossa vida. Eu aceito e daí eu faço o que é possível fazer. É muito gratificante escutá-la, você compartilhar um pouco da sua história, dos seus filhos e da forma como
ensina e educa, não tirando do padrão da qual a sociedade muitas vezes coloca que você tem um diagnóstico, aquela pessoa tem aquela comorbidade e deve ser tratada de forma diferente, com um pensamento de coitadismo, essas coisas, e não tem nada a ver com isso. Até porque a gente tem que formar nossos filhos e para a sociedade, para serem profissionais, para serem, inclusive, essas pessoas que vão ajudar outras, né? E vão continuar ajudando a sociedade a diminuir cada vez mais esse preconceito. E principalmente, eu ia até perguntar a você justamente sobre a associação, Carla, e interligado ao mês que nós estamos, né? O mês de conscientização, inclusive, sobre as distrofias, especial a distrofia de Duchenne, né? Como é que você observa esse avanço nessa conscientização dentro do nosso país, principalmente quando acontece o mês, né? A gente sabe que ainda precisamos muito avançar, de fato, mas eu queria que você partilhasse um pouco para você, durante esses anos, o que é que você observa que já avançou, que já melhorou. É, é, a gente tem a grande apoio de grandes associações como a ADB, né, Aliança Distrofia do Brasil, que tem muitas, são 17 associações envolvidas que estão nesse mês fazendo trabalhos assim incríveis, né? Nós temos uma corrida que a gente iria fazer esse mês, não foi possível, mas nós iremos fazer no dia até 29 de outubro. Quem quiser se inscrever, estão super convidados. Porque a gente precisa desse movimento para que as pessoas entendam que o quanto a gente ganha de um diagnóstico precoce. Né? Existem, por exemplo, movimentos que a pessoa com deficiência não pode ter movimentos repetitivos. Ela pode entrar com alguns medicamentos que podem ajudá-la. Então, existem tantas coisas que a gente. A nossa luta também é do exame do pezinho, que é uma coisa que pode ser tão simples e pode salvar vidas, né? Mas a gente está crescendo. A gente está, às vezes, trabalhos de formiguinhas no mundo inteiro, né? Tentando mostrar essa importância de conscientização precoce, conscientização de como a pessoa deve ser tratada, porque infelizmente às vezes tem médicos que desconhecem a distrofia. Então a gente precisa cada vez mais aumentar esse leque de informações, porque numa situação de emergência, se a gente tem um profissional que desconhece, né, ela pode ser fatal, sim. Né? Então, são muitas pessoas que estão nesse mês, né, dessa conscientização das distrofias musculares, espalhando verde pelos locais aí e trazendo essa esperança para a família de distrofia, né? Então, é necessário. Então, por isso que a gente precisa desse apoio para que mais pessoas possam usufruir de uma melhor qualidade de vida. Essa conscientização ajuda na qualidade de vida, ajuda na felicidade, ajuda, né, na aceitação, ajuda em diversas situações da vida. Maravilha. Estamos aqui ao vivo no programa Lumiar, nesse horário especial. Lembrando que o programa vai ficar salvo, então
A todos que não puderam assistir, que não conseguiram ouvir a rádio, vão poder assistir o programa no Instagram, que vai ficar fixado aí na rádio, e compartilhar com mais pessoas, para que outras pessoas também possam ter acesso e se multiplicar cada vez mais essa participação aqui da Carla nesta já tarde aqui na Rádio Amigos Raros. Eu vou, nesse momento, já pedir para que a Carla pudesse, o que você quiser acrescentar, fique à vontade. Ao mesmo tempo, também pedirei para você deixar também uma mensagem a todas as mães, as famílias, né, principalmente, e nesse mês que estamos, Setembro Verde, mas também para todos aqueles que fazem um trabalho pela causa, agradecendo também a Lumiar, que apesar de, acima de qualquer coisa, qualquer questões profissionais, qualquer questão de empresa, é uma empresa humanizada, né, que olha muito para o próximo, como você mesmo colocou o exemplo, né, dessa questão da criança que foi para casa com o aparelho, através do suporte da Lumiar, e isso é o que faz realmente, de fato, ajudar, né? Porque não basta você só estar ali com os equipamentos, você conhece, então é uma equipe aí maravilhosa. Agradecer também, um abraço aí para o seu Lauro, para a Laura, a Cris que está aqui acompanhando, toda a equipe também da Lumiar, nesse programa especial com a Carla. Carla, eu vou deixar esse momento já com você, fique à vontade. Eu queria mesmo agradecer o apoio de todas as pessoas que, diretamente ou indiretamente, têm somado com as nossas vidas. A Lumiar realmente é incrível. Às vezes a gente não consegue, como até a associação, o que a gente precisa, né? Eu amo o time de vocês aí, de Fortaleza, do Power Soccer, que eles são maravilhosos, Ítaros. Ítalo, ele muito nos ajuda, né? E a gente tem o nosso time, um exemplo do nosso time do Power Soccer, o futebol, e é uma luta grande que a gente acabou de conquistar, né? A gente vendia pão de queijo, a nossa associação vendia um monte de coisa para conseguir uma cadeira ideal, e a gente conseguiu uma cadeira ideal. A gente conseguiu através do PTC e o concurso Strive, que é um dos concursos que a gente pode ter, né? O PTC também, gratidão enorme. Então, ter uma associação, ser mãe de uma pessoa rara, né? Quando a pessoa tem filhos raros, eles também são raros. Eu coloquei do futebol porque era uma grande dificuldade, é uma grande dificuldade nossa, né? Mas a gente tem que persistir nas questões físicas, nas questões de medicamento, nas questões de tratamento. Mas, mãezinhas, paizinhos, cuidem de vocês, porque se a gente não cuidar da gente, a gente não vai ter estrutura para cuidar dos nossos. Pensem que é necessário que vocês estejam bem. Então, pedir ajuda é importante. A gente tem sim pessoas que nos ajudam, sempre teremos. Então, aqueles que querem se jogar, né, numa cama e sem sair, não dê esse luxo. Coloca uma roupa boa quando você não tiver vontade de fazer nada. Se alimente, cuide da sua saúde, porque vocês precisam, a gente precisa estar bem para cuidar dos nossos. A gente precisa entender que tem um propósito, não foi à toa que aconteceu isso na nossa vida. E que a gente tem muito que passar para as outras pessoas, sim. Então não é hora de jogar peteca, é nossa. E a gente tem que fazer a diferença. E a gente pode fazer a diferença. Não pode ser à toa o que a gente passa, mas que a gente esteja bem para cuidar de uma forma gostosa de quem muito merece e quem muito nos ensina. Então,
Vamos viver sim, e vamos viver bem. Aceite e seja feliz. Muito obrigada por esse espaço, Ítalo. Maravilha, Carla. Nós agradecemos sua participação aqui. As portas estão abertas sempre para você aqui na rádio, com esse tema tão importante. E eu só ressalto para que todos compartilhem, porque é uma programação, uma fala aqui da Carla, que a gente precisa expandir para que outros possam também se motivar a, a participarem também aqui, a trazer sua história e também conseguir aí manter essa missão, como você mesmo falou, né? Não se deixar ser abatido ou pelo contrário, a gente ter como uma força acima de tudo que a gente vive, né? Pelo amor, para com nossos filhos, para com os raros. E agradeço a você pelo trabalho que você faz também, que é muito importante. O Instagram da Carla está aqui fixado junto ao tema, nós vamos também marcá-lo no programa, no feeds da rádio. E conte conosco, Carla, sempre que precisar, que a rádio está à disposição, né? A todos que estão assistindo, ouvindo, agradecendo os ouvintes, também a Lumiar. Um abraço para a Camila, também apresentando a Lumiar em Fortaleza. E muito obrigado, Carla. Com certeza faremos outras participações, outros programas aqui na rádio, porque tem muita temática, muito a que se falar, né, para toda a sociedade. Gratidão. Essa foi a Carla, ao vivo na Rádio Amizadas, no programa Lumiar. O programa já fica salvo aqui a partir de agora. Todos podem ter acesso, assistir, ouvir e compartilhar para que mais pessoas possam também acompanhar essa programação nesse horário especial no dia de hoje, das 12 horas, ao vivo da Rádio Ame os Raros.